Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT para meu namorado. E, em primeiro lugar, desculpinhas, mas o atraso ocorreu porque realmente minhas últimas semanas foram muito doidas. Too slow. Talvez... Eu ia falar que isso é menos emocionante do que eu pensei. Você estava enganado. O desejo da posteridade na Vale! Ah, Deus! E além disso ocorreram outras complicações bizarras, tipo... Na verdade, eu já gravei esse vídeo. Mas eu percebi quando eu fui editar que eu tava com uma blusa muito indecente. It's under control. It's not gonna happen again. Forgot my shirt. Então aqui estou eu, no dia seguinte, fazendo a coisa toda novamente. Mas vamos falar de coisa boa. Eu planejava que fosse sobre a casa Blackfire. Só que eu fiquei batendo cabeça um tempão sobre como abordar essa casa e depois de muito me estender nessa fase inicial de planejamento do vídeo e não conseguir fazer um roteiro bom, eu percebi que eu não podia começar direto pela casa Blackfire. Na verdade, eu tinha que voltar e explicar um pouco do contexto sobre o que originou a casa Blackfire em primeiro lugar, o que permitiu que ela surgisse e procurasse reivindicar o Trono de Ferro. Então, pessoal, hoje eu queria fazer uma pequena investigação de paternidade. E essa investigação vai se centrar no escândalo mais conhecido e influente da história de Star Wars. Estou falando sobre as histórias envolvendo Aegon IV, o Indigno, a Rainha Naerys e o Cavaleiro Aemon, irmão deles. Mas, antes de começar, um pouquinho de contexto dinástico. Aegon, Naerys e Aemon eram filhos do rei Viserys e netos da Rainha Rhaenyra, uma das principais participantes da Dança dos Dragões, a Guerra Civil Targaryen. A importância sucessória deles aumentou muito com o passar das décadas. E por que isso? O Viserys, ele já não era um membro dinasticamente tão importante assim. Isso devido ao fato que ele é o caçula da Rainha Rhaenyra, o segundo filho dela com o tio, Daemon. Mas acontece que quem acabou subindo ao Trono de Ferro no fim da Dança dos Dragões foi o filho mais velho da Rhaenyra com o Daemon, o Aegon, que se tornou Aegon III. Uma vez seus 3 irmãos mais velhos, Velaryon, tinham morrido na guerra. E o Aegon, ele teve 5 filhos. 2 meninos e 3 meninas. Os meninos tornariam reis. O Daemon, que acabou morrendo na sua tentativa de conquistar Dorne. E o Baelor, que se tornou septão quase imediatamente depois de subir ao trono, repudiando a esposa e a irmã da Aenna, e assim morreu celibatário. Quando isso aconteceu, o próximo sucessor é exatamente o Viserys. E o Aegon seria o próximo. E de fato, ele se tornaria rei pouco mais de um ano depois da subida ao pé do trono, que motivou discussões sobre a conveniência da morte rápida do Viserys, já que seu herdeiro é muito ambicioso, né? E pode estar pensando as coisas com veneno. Mas, enfim, o que eu quero mostrar com isso é que quando o Aegon e a Naerys se casaram em 153, depois da conquista, o Aegon não tinha grande relevância na casa Targaryen. Ele não era ainda visto como possível sucessor de seus primos. Então, por que eles se casaram? Há 2 ideias principais sobre isso. Uma que seria uma questão de tradição dinástica, irmão casar com irmã, ou uma parente bem próxima. E como a Naerys estava disponível para o Aegon, e o Aegon não tinha primas da idade apropriada para ele se casar, acabou acontecendo, mesmo que os irmãos fossem 0% compatíveis entre si. E o pai deles, o Viserys, como ele foi abandonado pela esposa,
pouco depois do nascimento das crianças, ela chamava Lara Halgari, tinha se casado com ele ainda no tempo dele, prisioneiro em Essos, e não se adequou à corte em Porto Real, voltando para sua terra natal rapidamente e morrendo por lá mesmo. Então, como isso aconteceu com Viserys, ele se tornou um bocado insensível quanto aos assuntos sentimentais dos filhos. Então, forçou Anaerys a casar com o Aegon. Mas aí, podemos perceber que esse ano, 153 depois da conquista, por coincidência ou não, também foi o ano que o último dragão morreu. Uma fêmea, aliás. Então, o casamento do Aegon e Anaerys, mais do que uma tradição dinástica, pode ter sido pensado para possibilitar um nascimento de crianças por sangue valeriano e um possível ressurgimento dos dragões. O plano do Viserys, se é que ele existiu mesmo, não deu certo. Na verdade, o ano 153 da Conquista pode também por isso ser considerado o ano mais horrível da dinastia. E não só porque o último dragão, a besta que havia possibilitado todo o poder da casa Targaryen, Stannis, morreu. Não. Porque esse foi o ano do casamento entre o Aegon e a Anaerys, que foi um dos casamentos reais mais mal sucedidos na história dos Sete Reinos. Enquanto o Aegon, ele tinha uma personalidade bem adequada à corte, sendo bajulador, manipulador e, em geral, bem amoral, Anaerys era uma das damas mais piedosas e dignas de todos os Sete Reinos. Apesar dela ter nascido bastante frágil, desde criança ela não tinha uma saúde muito boa, na verdade ela quase morreu no berço por causa disso, mas ela compensava com suas habilidades nas artes femininas, e além disso ela era uma excelente arpista. Enquanto isso, os meninos, o Aegon e o Aemon, ambos eram robustos, fortes, atléticos, o exemplo de príncipe em geral. Mas o Aegon como eu falei, um príncipe amoral. Ele é bastante promíscuo desde tenra idade. É um cretino, em geral. E o irmão Aemon, ele tinha fortes semelhanças com a sua irmã. Ele na verdade, até hoje na história, ele é a definição, um exemplo de cavaleiro. Ele é referência do que um cavaleiro deve ser. Ele partilhava com a sua irmã a religiosidade, embora provavelmente menos intensa que a Anaerys. E, de acordo com as histórias, aquele que seria no futuro o Cavaleiro do Dragão é a única pessoa na corte que poderia fazer a Anaerys rir. O que é importante, já que ela era muito solitária ali desde tenra idade. E depois que o irmão se tornou rei, um irmão que realmente não gostava dela, na verdade disse que ela foi a única mulher que o Aegon não gostou de compartilhar a cama, que não obteve prazer nenhum com isso. A ligação dela com o Aemon se tornou ainda mais importante. Então, enquanto o Oberyn e a Elia, um pouco mais de um século depois, o Aemon e a Anaerys é um par bastante complementar, em contraste com a relação dela com o Aegon. Ele, um cavaleiro extremamente habilidoso e honrado, devotado à irmã, que por sua vez é delicada, piedosa e honrada rainha. Um exemplo de consorte. Agora, vocês podem me perguntar: se a Anaerys e o Aemon eram tão honrosos, cônscios do seu dever,
como eles iam ter um caso extraconjugal pelas costas do irmão Aegon? Assim, por mais que ele fosse um babacão, os dois eram muito devotos pra praticar tal coisa, pra em primeiro lugar cometer adultério, principalmente se a vítima de adultério fosse o próprio irmão e rei. Como isso teria acontecido? Se é que aconteceu. Muitos fãs acham, até apoiam a principal corrente que os personagens defendem no livro, que esse romance foi principalmente platônico. Havia sentimentos amorosos, é verdade, havia um desejo entre eles, mas ele nunca foi concretizado. Bem, mas se eu estou fazendo um vídeo a respeito disso é porque eu não concordo muito com isso. E de fato, eu acho que o Aegon... Você não é o pai. Porque assim, vejam bem, é verdade que há muitos depoimentos na enciclopédia do Gelo e Fogo que o Aegon só fez isso porque ele estava se desentendendo com o Dareon, que ele tinha ciúme do Dareon, que ele é mesquinho mesmo, mas se a gente vê o comportamento de alguns personagens nos livros da série, a gente tem que parar e analisar a situação melhor. Por exemplo, no primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, o Mestre Aemon, ele conta para o Jon a história do amor entre Naerys e Aemon, quando ele revela ao jovem que ele nasceu um Targaryen. Ele explica que foi nomeado em homenagem ao príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão. Mas aí ele prossegue que ele podia ser seu tio ou seu pai, dependendo da lenda em que se acredite. Olha, por mais que há esse papo que os Maester abandonam o sobrenome com o qual nasceu quando passam a usar a corrente, ele é um Targaryen, sabe? Ele se considera legítimo, um membro digno da casa. Então, por que ele ia colocar essa dignidade, essa legitimidade em questão quando ele está explicando as origens dele, das quais ele obviamente se orgulha pelo discurso que ele faz? Quando conta isso para um novato da Patrulha da Noite, não faz muito sentido. E ele fala com tanta naturalidade, quase como se fosse conhecimento comum, sabe? E pode ser mesmo, assim, não conhecimento comum público, ou mesmo de corte, mas entre a casa Targaryen. Vejamos, se o Dareon realmente teve como pai verdadeiro o Aemon, qual seria a diferença? Porque o Aemon é irmão do Aegon, é a mesma genética, assim. Para os olhos dos membros da casa Targaryen, os dois irmãos tinham uma chance igual de produzir com a Daenerys um futuro domador de dragões. E, na verdade, alguns deles podem até achar que ela tinha uma chance melhor com o Aemon mesmo, já que o Aegon é um panacão, mas... enfim. Então, será que os membros da casa Targaryen simplesmente não se portavam? Assim, eles sabiam, ou pelo menos fortemente desconfiavam, e não ligavam, e essa foi uma história, um conhecimento que foi repetido com o passar da geração, e foi tão aceito que começou a ser quase como uma piadinha para se contar entre parentes. O que o Jon bem pode ser do Aemon, já que ele provavelmente é o filho do Rhaegar. Pelo menos na série ele é. Vamos ver ainda como se vai solucionar no livro. Enfim, ainda há mais uma prova que é bastante notável, que vem das histórias do Duncan e do Egg.
Numa história chamada Mystery Night, o Brandon Rivers, o futuro Corvo de Sangue, ao norte da muralha, em um momento determinado, chama o seu sobrinho neto, o futuro Aegon V, como primo. E ele faz isso algumas vezes. Mas isso tecnicamente está bem errado e é estranho esse uso. Porque o Brandon, ele é oficialmente o filho ilegítimo, é verdade, mas um filho, depois legitimado pelo seu pai no leito de morte, mas nascido ilegítimo, com uma amante. Então, ele é oficialmente o irmão do Daemon, que nasceu da rainha Naerys. Então, esse uso de primo só faria sentido, na verdade, se o Daemon não fosse irmão do Brandon, mas sim o filho do Aemon. Aí sim poderia chamar-se o Aegon V, um primo distante do Brandon. É outro parentesco, e nas famílias reais leva-se isso realmente a sério, porque o quão mais próximo você é da linha principal, mais importância você tem na corte. E o Brandon, ele viveu muito tempo lá, não tinha como ele não saber isso, simplesmente. Isso dá um sustentáculo à ideia que a verdadeira paternidade do Daemon é um segredo público na corte. Não registrado, é verdade, mas comentado entre a família Targaryen. Mas como isso aconteceu? A gente já falou que o Naerys e o Aemon eram muito honrados, muito dignos, certo? E religiosos. Ela, então, é bastante piedosa. Como eles têm um caso após o casamento dela e a elevação dele à guarda real? A chave está bem aí, na minha percepção. Eles não tiveram um caso após o casamento dela. Na verdade, a Naerys, para mim, engravidou do Daemon na sua primeira e única relação sexual com Aemon, que ocorreu pouco antes do seu casamento com Aegon. Ela não queria tal casamento, ela protestou junto ao pai, até falou que ia se septar para escapar daquilo, mas ele, rígido, não abriu mão. Então, nas últimas semanas, antes do seu casamento, ela e o Aemon decidiram consumar o seu amor pelo menos uma única vez, para provar a devoção um ao outro, compartilhar aquele segredo. O que eles não esperavam, porém, é que a Naerys estivesse grávida, em decorrência disso algumas semanas depois, durante, na verdade, a cerimônia de consumação do seu casamento com o Aegon. Então, quando ela chorou nesse evento, que é um fato bastante registrado, e quando o Aemon brigou com o irmão durante a festa de casamento, eles não estavam nervosos por causa do casamento em si, mas eles estavam apreensivos porque a Naerys estava grávida. E isso podia ter sérias consequências, como de fato teve. Eu não sei como o Aegon ter percebido que a Naerys não é virgem quando eles se casaram. Eu não acredito que ele tenha percebido isso na noite de núpcias, porque não é uma coisa tão fácil de descobrir como as novelas e os filmes fazem parecer, mas teria sido necessário apenas um uso simples de matemática depois que o Daemon nasceu, no mesmo ano do casamento deles, 153 depois da conquista, para perceber que aquela criança não tinha sido concebida na noite de núpcias. Principalmente se a Naerys teve uma primeira gestação prolongada, além de 38 semanas, passando possivelmente das 40. Não é comum, mas possível. Então, o Aegon pode sim ter descoberto,
logo aí que o Daemon não era filho dele. E o principal suspeito é, claro, o mais novo membro da Guarda Real, o seu irmão Aemon, o Cavaleiro do Dragão. Mas se ele sabia disso, por que ele não contou pra ninguém? Por que ele não denunciou os irmãos ao rei para adultério e exigiu a sua execução de ambos? Por que ele não denunciou eles ao rei, o seu primo? Por que ele não fez nada? Na verdade, porque ele só começou a agir após o falecimento da Naerys e do Aemon muitos anos depois. Será que isso é uma prova, na verdade, que a história está correta? Que ele só brigou com o Daemon porque ambos discordavam em questões de política, principalmente quanto à guerra a Dorne? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a falta de ação do Aegon é mais uma prova da teoria que ele não é o pai do Daemon e, portanto, o sangue dele não prosseguiu na dinastia Targaryen depois dali.